Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, internautas, telespectadores, uma satisfação imensa mais uma vez participar do Panorama e com temas relacionados à saúde do idoso, melhor ainda. Se eu falar para as pessoas que o nosso tema de hoje, por exemplo, é sarcopenia, talvez fiquem imaginando, poxa, que nome difícil, o que é isso? Impressiona realmente. Sem dúvida, é um tema, eu diria, uma entidade que nova como conceito de proposta para a saúde do idoso, mas é um termo já antigo, né? Sarcos é carne, né? E penia é diminuição. Acontece com o envelhecimento essa perda de massa muscular. Isso, até certo ponto, é natural do envelhecimento. Mas como a gente tem aquela máxima de que nem tudo do envelhecimento é doença, perder massa muscular ao ponto do paciente ter prejuízo em alguma atividade, seja ela na massa muscular dos membros inferiores das pernas, que atrapalha o equilíbrio, facilita queda, seja ela perda de massa muscular na musculatura da deglutição, que atrapalha ele deglutir, ele se engasgar, seja essa perda de massa muscular na caixa torácica, no diafragma, e isso atrapalha ele respirar. A sarcopenia, a perda de massa muscular, que é medida através, geralmente no consultório, a gente mede através da circunferência de panturrilha, a gente mede o tamanho da panturrilha, que é um local onde tem uma representatividade de mensuração de massa proteica, ou seja, a gente medindo ali, a gente tem uma ideia do que o paciente mais ou menos perde no corpo todo, de músculo, de massa. Então a gente mede circunferência de panturrilha, a gente mede a força de preensão palmar. A gente tem um aparelho chamado dinamômetro e ele mede quanto aquele paciente consegue, em quilogramas força, apertar uma maquinetazinha, e a gente faz uma analogia para o que é normal para aquele peso e para aquela idade. Então o paciente tem perda de força, tem perda na quantidade de massa, isso impacta em alguma atividade, em alguma função dele, a gente chama isso de sarcopenia. Então acontece um certo grau, à medida que a gente envelhece, a gente perde massa muscular em um determinado grau, a gente aumenta a quantidade de gordura, diminui a quantidade de água, isso são alterações normais de envelhecimento, mas quando isso ultrapassa o limite, o paciente começa a entrar nessa síndrome que a gente chama de síndrome não, nesse termo, né, nessa entidade, não diria uma doença, chamada de sarcopenia, perda de massa muscular com perda de força. A importância disso, Marcos, é da gente intervir. Quando o paciente idoso ele vai a uma consulta, e aí a gente tem pregado bastante nesse retorno, as pessoas quando agora está liberado, está se liberando mais a volta, elas voltaram todas de uma vez, porque as doenças passaram 4, 5 meses aí descompensadas, e tá todo mundo, não é só voltando para a consulta, é voltando para todos os segmentos da sociedade. Eles meio que tomaram ciência da importância de se manter saudável, de se manter bem, para que em qualquer adversidade o organismo responda bem. Isso faz parte do envelhecimento normal. A curva de envelhecimento normal, ela anda nesse sentido. Quando você anda abaixo dessa curva, você tem um risco muito maior de, num evento agudo, numa infecção, seja ele numa queda, seja num problema cardíaco, cerebral, a gente ter uma reserva para poder responder bem a esse evento. E você manter esses músculos em dia, a intervenção com atividade física, com suplementação proteica, na verdade o mais bacana de se fazer é a identificação. Esse paciente ele está perdendo ao longo do tempo massa muscular, força, ele está ficando com risco de entrar numa outra síndrome que a gente chama de síndrome de fragilização, onde o paciente lentifica a marcha, perde peso, perde apetite, fica mais fraco, mas já em virtude de um certo grau de sarcopenia. E aí eu já meio que dei a deixa para o tratamento, que é basicamente, como eu disse, o mais importante é a gente identificar, a gente ter essas medidas, a consulta, a avaliação geriátrica, a gente avalia mobilidade, a gente avalia grau de autonomia, de independência através de
de escalas, de scores, de medidas, para que a gente possa exatamente não só tratar a sarcopenia, a gente possa identificar quando ela vai aparecendo e poder intervir antes que esse paciente tenha consequência, que ele sofra uma queda pelo desequilíbrio, que ele fique cansado e não consiga ir no banheiro porque o diafragma está fraco, que ele comece a se engasgar porque a deglutição está atrapalhada e assim por diante. O Vitor pergunta aqui se as quedas frequentes, por exemplo, são sintomas também da sarcopenia. São. A gente sabe que as quedas são eventos multifatoriais. Elas têm várias causas. Pode ser por uma tontura, pode ser porque o paciente não enxerga bem, ele tem uma tendência a cair mais, déficit visual causa muito queda. Pode ser por um medicamento que ele tomou errado, ou porque ele começou e esse medicamento ele não se deu e ele caia por causa disso. Mas a sarcopenia, ela é um fator que a gente chama de predisponente, né? A fragilidade muscular, principalmente dos membros inferiores, associada a deformidades por osteoartrose no joelho, nos pés, aqueles pés com artrose, com aquelas deformidades, facilitam queda com a base, problemas na circulação, problemas na sensibilidade, na percepção da postura do paciente, mas a fraqueza nas pernas por perda de músculo, por perda de massa muscular em virtude da sarcopenia, é sim um fator facilitador, predisponente para o indivíduo cair. Às vezes ele não sabe por que cai, mas a gente consegue identificar 2, 3, 4, 5 causas que facilitou essa queda. Ele caiu, não, doutor, mas eu caí, foi só um escorregãozinho, ou eu caí porque alguém bateu em mim, encostou e eu caí, às vezes eu tive um susto e caí, mas será que se a pessoa tivesse... será se esse indivíduo tivesse com os músculos fortes, sem perda de massa muscular, com equilíbrio em dia, sem deformidade nos pés, com tudo, sem estar tomando remédio que facilita a queda, ele cairia? Então, sarcopenia sim é um fator predisponente, facilitador de quedas. Agora, existem vários tipos de sarcopenia? Não, assim, a sarcopenia, ela na verdade, ela tem graus, né? De sarcopenia leve, sarcopenia moderada e avançada. E ela é meio que uma entidade que ela precede outra, que a gente chama de síndrome de fragilidade. Ela tem, assim, uma associação também com os ossos, né? Ela tem uma outra classificação que a gente chama de osteosarcopenia. É a fraqueza, fragilidade, a perda de massa muscular e a perda de massa óssea. Essas duas coisas estão intrinsecamente relacionadas. Quando o indivíduo ele perde massa muscular, ele perde também massa óssea. Perder massa óssea significa osso fraco, osso oco, osteoporose, risco de fratura. Um exemplo é quando o paciente, por exemplo, passa muitos dias internados. Ele definha, ele perde muita massa muscular. A velocidade com que ele perde massa muscular é muito alta e ele também perde massa óssea. Então ele sai, às vezes, do hospital, se isso não for trabalhado durante o internamento ou na transição hospitalar do hospital para casa, ele sai com um déficit de massa muscular, um déficit de massa óssea bastante importante. Então, ela tem essa entidade, osteosarcopenia, o indivíduo que perde massa perde também osso. Ela é eu diria, um fator inicial dessa síndrome de fragilidade, o que é fragilidade? É você ter uma perda de energia, uma perda de velocidade na marcha, você anda mais lento, uma perda de apetite, uma perda de massa, uma perda de peso, isso em espiral, ou seja, isso vai perdendo e perdendo e perdendo como uma bola de neve. Você começa a perder massa muscular, começa a andar mais devagar, andando mais devagar você começa a não querer mais andar, não andando você não gasta energia, não gastando energia você não se alimenta bem, e aí isso se retroalimenta, e não se alimentando bem, perde mais massa, não gasta, isso vai, o paciente vai como popularmente se vai definhando, né? Então ele começa assim, um dos pilares da fragilidade é a sarcopenia, a perda de massa muscular. Então, e o final dessa fragilidade é o paciente ficar acamado em cima de uma cama, como diz popularmente, todo entrevado, totalmente dependente, sem conseguir nem ficar em pé, às vezes.
Então a gente tem que intervir antes, quando a gente já percebe que ele está perdendo massa, já percebe que ele está andando mais lento, já percebe que ele está perdendo peso, ou está perdendo apetite, a gente tem que intervir, buscar as causas e voltar ele para a linha de envelhecimento normal. Esse envelhecimento mais acelerado, em direção à fragilização, é um envelhecimento que a gente considera mal sucedido. Intervenções precoces no início do processo, ou quando você dá eu diria, uma inclinada mais rápida, buscando assim, em direção à fragilização. Um exemplo que eu falei, o do hospital, você vem numa curva de envelhecimento normal, dá uma internada, desce para o nível um pouco para essa curva de fragilização e não consegue mais voltar à curva normal porque não teve intervenção. Intervenções multiprofissionais, diga-se de passagem. Então, a gente tem leve, moderada, avançada, tem a entidade pré-sarcopenia, mas basicamente ela é um pilar que antecede essa síndrome de fragilização, essa cascata de perdas em espiral, essa bola de neve que o paciente deixa de ser ativo, independente, mesmo que minimamente, a ficar dependente total, até mesmo numa imobilidade total. Então seria uma desnutrição silenciosa, sem avisar? Ela depende muito, não. Desnutrição seria essa questão alimentar, né? Mas a desnutrição, o risco nutricional, que é uma outra coisa medida, Marcos, na geriatria. A gente tem muita preocupação com o risco nutricional dos pacientes, porque a necessidade de proteínas que eles ingerem muito, assim, a necessidade que eles precisam é um pouco maior do que eles se alimentam. Eles tendem a consumir mais carboidratos, eles tendem a ter um apetite menor. E a gente tem muitas vezes suplementar esse aporte proteico para eles, principalmente de proteínas. Que proteína forma músculo. Associar alguma atividade, seja ela uma atividade, às vezes só de ficar em pé e dar alguns passos, ou ficar fazendo alguma atividade em casa, até atividades com um grau de intensidade maior. Então, essa mistura de atividade física e dieta suplementada, principalmente com proteína, ovo, leite, carne, às vezes com suplemento até artificial, o paciente se beneficia. Então ela tem sim uma relação com a desnutrição, mas é desnutrição com perda por inatividade, com perda por diversos outros fatores, inclusive um envelhecimento. Eu diria que é uma desnutrição do músculo, é uma perda do músculo, mas desnutrição, ela não é só perda de massa, não. Quando o paciente desnutre, ele tem uma desnutrição, ele tem um risco nutricional, às vezes, não, ele se alimenta bem, mas ele não está bem nutrido qualitativamente. Ele perde as defesas, o paciente subnutrido, ele tem uma imunidade mais baixa, ele adoece mais facilmente. O paciente subnutrido, ele quando necessita de uma intervenção, ele tem um risco maior, ele tem desfechos, assim poderíamos dizer, mais negativos, o paciente desnutrido. Então a gente está sempre atento na desnutrição também, que ela facilita a perda de massa muscular. E aquela história que eu sempre digo aqui, do idoso comer pouquinho, só uma papinha, tudo pastoso, sem proteína, isso pode trazer um prejuízo não só a nível muscular. E aí a gente já viu que o músculo ele tem importância não só nas pernas, nos braços, mas no diafragma, na deglutição, em vários órgãos, além de ser um órgão, assim, ser um tecido rico em várias outras funções, né? Ele em função na atividade metabólica, por exemplo, da insulina. Então a desnutrição, ela sim, ela é um fator importante para você perder massa muscular quando idoso. Mas não é só a desnutrição que gera essa perda. Você pode estar bem alimentado, mas você não se movimenta e aí você tende a perder massa muscular também. A nossa ouvinte Francisca das Chagas pergunta, alguém com 38 anos pode ter sarcopenia? É comum a sarcopenia, ela ser mais assim, a incidência ser muito maior
no idoso, né? Ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Criança com desnutrição proteico-calórica pode ter perda de massa muscular, com perda de força, perda de autonomia. Pacientes jovens podem ter, aqueles pacientes que têm baixa atividade, têm alguma patologia de base, mas é muito mais comum porque o envelhecimento ele favorece a idade, independente de qualquer fator de risco. Ela facilita essa perda de massa muscular. Quando você vai envelhecendo, você vai perdendo massa muscular pelo processo de envelhecimento, por N alterações. Isso é muito mais visível em pacientes muito idosos, né, acima de 70 anos. Mas a gente tem uma inversão do que é juventude, do que é processo de envelhecimento. A gente começa a envelhecer a partir de 30 anos. A partir de 30 anos, a massa óssea começa a não mais responder da mesma forma que é antes de 30. Ela começa aquele equilíbrio de formar osso e desgaste ósseo, ele começa a tender a cair, a massa muscular geralmente acima de 50 anos começa sim a não ter mais a mesma capacidade de regeneração, de manter hipertrofia, de manter, então 30 anos é raro, porque assim, só se tiver alguma outra coisa muito grave, muito assim, eu diria, direcionada ao músculo para causar. Geralmente é o processo de envelhecimento que favorece isso. E outra coisa, não é todo mundo que tem. Isso é facilitado, mas se é um idoso bem nutrido, se é um idoso que tem atividade independente, ele tem uma massa muscular adequada. A gente tem que identificar são as pessoas com risco de ter, porque elas entram num risco de fragilização e essa velocidade com que ela sai da independência total para uma imobilidade total é muito acentuada, além de deixar ele muito mais vulnerável. Só um exemplo, Marcos, por exemplo, se você tem começa a fazer uma aceleração dessa perda de massa muscular, e aí você é independente, mas foi discreto, ninguém observou, ninguém identificou. Você sofre uma queda, fratura um osso longo, um fêmur, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Né? Você vai mudar, dar um giro transitório independente total, vai se recuperar da cirurgia, vai ter que depois recuperar a massa muscular. Aí, quem sabe se você ainda vai voltar para suas atividades. Metade dessas pessoas elas ficam com sequelas a longo prazo. Então, identificar sutilmente isso e a gente poder intervir. Tua pergunta aqui é no seguinte, que o pai dela tem 80 anos de idade e tem tosse excessiva, né? Ele quer saber o que pode ser. Tosse, a principal causa de tosse são doenças na árvore respiratória alta. Rinocinusite é a principal causa. Gotejamento pós-nasal é uma consequência de o paciente tossir bastante. Então, doenças, rinite, sinusite são a principal causa em qualquer faixa etária. No idoso a gente considera sempre a possibilidade de algum medicamento causar tosse, aqueles medicamentos para pressão, os inibidores da enzima conversora de anticinogênios, os IECAs, o captopril, o ramipril, o enalapril, os prios, eles causam muito tosse, então causam muita tosse. Então medicamento, rinocinusite, rinite, medicamentos, prio, doença do refluxo causa muita tosse. Pacientes que têm refluxo podem ter tosse crônica inexplicada e doenças pulmonares. No idoso a gente pensa sempre em DPOC, um enfisema pulmonar, ou pacientes asmáticos causam assim, podem ter tosse crônica. Seriam as principais linhas de investigação para tosse crônica. Então, problemas na árvore respiratória alta, rinite, doença do refluxo, medicamentos e doenças pulmonares como DPOC, enfisema e asma, a gente pensaria logo de início. Existem inúmeras causas, mas até causas psicogênicas, mas a princípio seriam essas nessa faixa etária aí. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber o seguinte, como tratar a sarcopenia? E pergunta se o Pilates seria uma opção. Excelente pergunta. Existe assim uma linha mais ou menos que direciona. A gente primeiro tem que ver se tem algum medicamento atrapalhando o músculo, né? Às vezes tem medicamentos para controlar a taxa que ele pode estar atrapalhando o músculo. Depois a gente então faz uma revisão da prescrição, o que é que pode estar atrapalhando ou não. Depois a gente faz sim intervenção
de orientação de atividade contrarresistida, que é para hipertrofiar, que é para o paciente ganhar força, ganhar massa muscular. Pilates é uma dessas linhas de tratamento. Pilates e atividade física, musculação, para o paciente ganhar ou parar de perder a massa. Agora, isso só funciona se o paciente tiver também uma suplementação proteica. Então, ele tem que fazer, a gente faz enxuga a prescrição, atividade contrarresistida, o Pilates é uma delas. O Pilates, além de trabalhar força, além de trabalhar massa, ele trabalha também equilíbrio e flexibilidade. Então, é sim uma recomendação que a gente faz para tratar sarcopenia. Ou atividade física na academia, na musculação. Via de regra, isso freia o processo, isso a gente tem sucesso, além de tratar as doenças que podem estar causando isso. Às vezes diabetes causa isso, favorece sarcopenia, depressão favorece sarcopenia, doenças cardíacas favorecem sarcopenia. Então, mas é uma orientação, sim, atividade contrarresistida, e o Pilates, além disso, ele tem equilíbrio e flexibilidade. Mas o Pilates para pessoa idosa tem algum risco, não? Não. A gente tem, assim, até uma frequência de orientação para o Pilates considerável, porque na geriatria a gente orienta sempre que o idoso precisa, além de condicionamento cardiorrespiratório, porque às vezes eles pensam só no condicionamento cardiovascular, aliás, cardiorrespiratório, e aí acha que só uma caminhada, acha que só um exercício leve, ele pode. Não, a gente tem que associar atividade contrarresistida, que é fazer força, ganhar massa, que pode ser o Pilates, pode ser a academia, como eu disse, algumas atividades na água favorece isso, associadas à atividade aeróbica, né? No caso a caminhada, a corrida, a bicicleta. Então a gente sempre orienta que isso muitos a gente orienta, olha, você gosta de piscina, mas associa a piscina a uma academia, associa a piscina a um Pilates, ou peça para na piscina trabalhar também força, trabalhar também hipertrofia, e aí sim isso fica o ideal, né? A gente sabe que nem sempre isso é o possível. A gente faz, aliás, a gente faz muitas vezes o possível, não faz o ideal, mas quando se pode o ideal, a gente orienta sim uma associação de força, de ganho de massa, com atividade aeróbica. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima terça, se Deus quiser. 8h11, conversamos com o doutor Belísio no quadro